Pessoal, sejam bem-vindos ao Journal Day Brasil, um evento que acontece aí todos os anos em diferentes capitais do Brasil. Ele é feito por uma comunidade, pessoas que não recebem lucro em função disso, pessoas que trabalham com a ferramenta há algum tempo e optam voluntariamente por se dedicar e trabalhar no evento. O Márcio Cabe foi um desses voluntários, mais de uma vez, e esse ano eu estou contribuindo com a organização. Não sou membro da comissão local, mas eu ajudo na seleção e controle dessa sala, né? Eu acho que muito bacana tê-los aqui conosco para falar de negócios e empreendedorismo, né? São temas aí que a gente vai tratar de forma mais direta em alguns pontos e de outras formas, por exemplo, com a palestra até relacionada a como o Joomla funciona no Exército Brasileiro, que até é uma opção muitas vezes para quem quer ingressar no Exército e trabalhar com a ferramenta que está sendo muito bem utilizada lá, e diferentes outras formas, né? Nós optamos por abrir a sala de negócios e empreendedorismo com o Márcio Cabe em função de toda a identificação que ele tem com o tema. Ele é um empresário experiente, ele vai se apresentar melhor, claro, mas ele é um empresário experiente, ele é um palestrante experiente, lida com o Joomla há vários anos, né, e atua diretamente no que a sala indica, negócios e empreendedorismo com Joomla. Então, vou passar a palavra. Salva de palmas para o Márcio Cabe, por favor. Bom dia, pessoal. Deixa eu só fazer uma enquete. Quem já foi em outros Joomla Days aqui assistiu alguma palestra minha? Então já tem uns 20%. Aqui é 10%. Aqui ano passado eu não pude ir, né? Faltei em Florianópolis, mas estou aqui de volta. Deixa eu ver, vou fazer aqui mesmo, já tá tranquilo. Bom, a gente vai falar agora sobre Joomla em negócios, evolução do Joomla e alguns insights. Eu escolhi o tema bem amplo, né? Porque eu poderia falar qualquer coisa. E eu acho que vale depois de tantos Joomla Days, o primeiro Joomla Day foi em 2007. Eu lembro até hoje que uma semana antes tinha 30 inscritos. Aí no dia do evento tinha 70. E hoje a gente vê como vem evoluindo. Então vamos lá. Quem quiser anotar aqui meus contatos, eu vou deixar no final também. Mas o meu Twitter é Márcio Confid e o site Confid e o meu blog. Bom, vou me apresentar aqui rapidamente. Eu tenho formação em engenharia, mas como vários bons engenheiros, no quarto ano eu já tinha certeza que tinha escolhido a profissão errada. Aí eu fiz pós em administração e eu também tenho alguns cursos na área de neurolinguística e leader training. Eu acho que essa combinação de pessoas, administração e tecnologia é interessante, porque quando perguntam, quem é designer, quem é programador, aí eu fico, poxa, eu não vou levantar a mão nunca, né? Porque como eu não sou um bom designer, um bom programador, virei consultor. Então, por isso que estou aqui hoje. Mas eu também tenho um pé muito forte no terceiro setor. Por conta disso, no Joomla Day do ano passado, de 2010, eu apresentei o projeto Wiki Social. Eu tive a felicidade de apresentar no TED Salvador. Até que estou com a camisa do TED. Para quem sabe, quem conhece esses tipos de eventos, TED São Paulo, TED Salvador, é um evento muito bacana. Eu apresentei o projeto Wiki Social, que basicamente a ideia inicial, eu vou falar inicial porque eu tenho uma boa notícia para vocês, seria criar uma rede de voluntários que trabalhassem com Joomla ou WordPress para criar sites para as ONGs. Mas eu tenho uma pequena mudança de planos. E para quem não conhece o Prezi, essa apresentação, conheci em 2010 no Joomla Day, e de lá para cá, quem pesquisar no Google vai perceber que a gente está sempre presente. E, não sei, quem que é baiano aqui? Quem é de Salvador? Tem alguém? Não? Então, qualquer puxada no R, eu sou de Salvador, um japonês baiano, e se tudo der certo, a gente organizar um Joomla Day Bahia que já está em tempo, hein? Opa, tá vendo? O conteúdo não importa, mas que todo mundo vai, né? Então vamos lá. Então, aqui algumas fotos. A gente, como eu falei, desde o Joomla Day 2007, vem crescendo bastante aí, Joomla Day 2008, Joomla Day 2009, 2011 não pude participar, e Joomla Day Brasília, que foi o último que eu participei. Essa foto é bem emblemática. Inclusive, eu destaquei que a gente teve um tradutor tinha um rapaz surdo,
Libras, né? E eu quero destacar isso porque a ideia de hoje também é a gente pensar um pouco como desenvolvedores, poxa, o que a gente está fazendo de diferente? Né? Na palestra do Diego foi legal que ele falou assim, a questão da evolução, né? Então a gente tem que, o que a gente pode pensar? E a ideia hoje é fazer vocês pensarem um pouco fora da caixa. Ah, legal. Então, peguei alguns infográficos aqui no Google Images. Então, o Joomla foi premiado aí pela Package Publishing 2006, 2007, 2011. A gente tem que tomar cuidado, né? Porque prêmio sempre é algo que... Tomem cuidado com liderança, prêmio, né? Porque a gente viu grandes empresas que eram líderes, de repente, sumirem. Não sei quem viu que a Kodak parou de fabricar e vender dispositivos de captura de imagens, vulgarmente conhecido como fotografia. Isso para quem é mais velho, né? Eu não pareço, mas eu assisti o Queen ao vivo, no Rock in Rio 1, morram de inveja. Então eu sou dessa época e assim, a gente tem que tomar cuidado porque a liderança é um perigo. Então a gente às vezes fala, não, o Joomla é muito legal, o Joomla está ganhando prêmio, mas gente, o que vale é projeto e dinheiro no bolso. E a gente está trabalhando feliz. E, para quem é um Joomla, a gente já sabe, mas eu gosto de destacar o seguinte, às vezes, o pessoal acha, principalmente nós desenvolvedores, que o Joomla é para os desenvolvedores. Não, o Joomla é para quem vai navegar nos sites. O Joomla é para quem usuário final. E isso eu quero destacar na palestra hoje, que às vezes é um perigo a gente achar que o Joomla é para a gente. Não é. E essa estatística é impressionante, 9,6% dos sites que usam do market share de CMS, o Joomla, ele ocupa esse mercado. Mas como todo argumento, você pode olhar o lado bom e o lado ruim. Daqui a pouco eu vou mostrar o lado ruim também. Acho que é nível mundial, né? Nível mundial. Os Joomla Days, eu não acho que são muitos Joomla Days. Na verdade, o Joomla Day é para ser um evento que aconteça em várias regionais. Então aqui fica até um puxão de orelha para a gente organizar ano que vem. Esse ano não sei se dá tempo, mas que ano que vem tenha vários Joomlas regionais, como teve o Ribeirão Preto. E vai ter o da Bahia ano que vem. Né? E aqui as estatísticas de visita do site do Joomla.org, né? 7 milhões. Também a gente vê um claro crescimento. Mais de 9 mil extensões. A gente olha assim, esse número impressiona também. E tradução em 64 idiomas. E mais de 13 milhões de 30 milhões de downloads. E também a quantidade de membros. Bom, números impressionam, mas a gente também tem que pensar na realidade. Quem conhece o Google Insights for Search? O Google Insights for Search, ou Insights para pesquisa, é uma ferramenta que você consegue ver ao longo do tempo o que aconteceu com a busca de uma determinada palavra. Por exemplo, Joomla. Legal esse gráfico, não é? Não é legal? Vocês viram que eu não parei aqui? Interessante. Depois de 2009... está começando a cair. Então isso aqui é um sinal de alerta. Isso aí tem muito a ver também com a questão das mudanças de versão, o pessoal fica, né? Exatamente. Teve várias mudanças de versão, então, mas de qualquer jeito, no mind share das pessoas, se vocês olharem os picos, eles são até parecidos. Então, muito claro. As pessoas vão pensar isso. Ah, mas o Joomla é para os desenvolvedores. Não, o Joomla é para o usuário final. Eu lembro que em 2006, quando eu decidi fazer um site em Joomla, eu pesquisei no Google, achei o site Joomla, escolhi um template, paguei o cartão, instalei em 2 horas. Mas eu não sou um usuário normal. O usuário normal provavelmente não teria resolvido o problema sozinho. E o WordPress, ele tem essa curva de aprendizado mais próximo. Então a gente tem que tomar cuidado. O Joomla... e esse é um insight que eu quero que vocês comecem a pensar. A gente tem sim que cumprir um papel de evangelizador, ensinar aquela pessoa que é leiga e tirar aquela postura, puxa, mas esse cara não entende. Não, ele não entende. Se a gente não tiver o jeito de ensinar a pessoa, ele vai para o WordPress.
e desenvolvedor põe a mão na consciência, a gente tem que respirar fundo, né? Quem assistiu aquele vídeo do espoleto no YouTube? Então depois vocês assistem, só para contar a história, é uma paródia, a pessoa vai pedir o espoleto e ele começa a falar, azeitona, vai logo, pede logo. Quer dizer, ele fica irritado com a cliente que está pedindo o prato. E a gente, como a gente entende muito, muitas vezes a gente não tem a paciência, concorda? Mas tem que ter, porque a pessoa leiga, e cada vez mais, e a ideia do CMS não é o leigo gerenciar o site com facilidade, então pode ser fácil para nós, mas para passar essa facilidade a gente tem que ter paciência. Nada é imbatível, né? Tudo é psicológico. Tudo é psicológico. Para quem é mais das antigas ainda, lembra do VHS e do Betamax? Nossa, agora eu fui bem pra... Antigamente, para os mais novos, tinha o VHS e o Betamax, que eram videocassetes. Betamax era menor e tinha maior qualidade. Mas qual foi o padrão que popularizou? VHS. Ou seja, a questão é a gente se mobilizar para popularizar o Joomla entre usuários leigos, ok? Mas o WordPress tem um conceito meio de blog também. Eu vou abordar isso também, porque a porta de entrada para muitas pessoas, a primeira gestão de conteúdo que ela faz, muitas pessoas usam ou wordpress.com ou o Blogspot. Né? E tem aquela propaganda famosa, né? Eu acho fantástico propagandas que você leva décadas, né? Aquela propaganda do primeiro sutiã a gente nunca esquece, né? Aquela propaganda, esse slogan perdura por décadas, né? Então imagina a pessoa nunca gerenciou conteúdo e ela tem um primeiro contato com wordpress.com. A tendência dela é ficar no WordPress. Então esse é o nosso desafio, por que não, eu estava comentando com alguns amigos da comunidade, por que não a gente criar e disseminar alguns templates de Joomla, de Joomla, que seja um blog clean, super fácil, simples, instalou, começou a usar. Vamos limpar todo o padrão que vem, deixa clean. O cara vai ter a primeira sensação dele, nossa, o Joomla é muito fácil. Beleza, a gente começa a recuperar essa curva. Mas aí a gente tem que trabalhar em conjunto para disseminar isso. Ah, mas eu ia vender o projeto para ele mais complexo. Mas você tem que pensar no cliente. Primeiro tem que ver quanto de verbo ele tem, qual é o nível de conhecimento dele de informática. E às vezes não é nenhum. E aí você tem que ter essa percepção para falar, então beleza, eu vou fazer algo bem simples, para você começar, daqui a 6 meses a gente volta e conversa. Então, um dos novos focos da versão 3.0, né? Que é a preocupação em usabilidade, né? Então, vai ter uma mudança grande na parte administrativa. E vocês vão poder saber mais sobre as coisas. Bacana. E aqui alguns dados, como eu falei, né? A gente pode ver um número de um jeito positivo, 9,6 do market share usam de 53 usam o WordPress. A mesma informação é aquela velha história. Você pode olhar um copo meio cheio de água ou meio vazio, certo? Eu prefiro olhar desse jeito que é mais realista. E esse infográfico eu achei o máximo, porque ele comparou o Drupal, aqui não estamos, aqui é o WordPress, aqui é o Drupal e aqui é o Joomla. O do Drupal é ótimo, né? Facilidade de instalação e moderação. Cara, monociclo. Quem já tentou usar o Drupal? Quem já tentou usar o Drupal aqui? Cara, eu olhei isso aqui e falei, nossa, é isso. Eu tentei usar e eu me senti... Agora, o Joomla é isso aqui, se você for pensar bem. Agora, dá o Joomla para alguém que não sabe andar de bicicleta. Eu achei muito legal, porque isso daqui reflete bem o nosso desafio. Como é que eu transformo para o usuário, que é realmente leigo, ele ter essa impressão? Porque se ele tiver a impressão e a porta de entrada for o Joomla, ele vai ficar no Joomla depois. Isso aqui também reflete bem, né? Para quem é o Joomla? Quer dizer, eu acho que a gente tem que criar o nosso desafio é fazer com que uma pessoa desse tipo use o Joomla de forma natural. Então fica esse nosso desafio.
No TED de São Paulo tem uma palestra do Augusto De Franco que eu recomendo muito a todos vocês assistirem, porque ele fala sobre redes distribuídas, redes centralizadas, redes descentralizadas e distribuídas. E eu gosto de fazer uma metáfora com o cérebro, porque o cérebro, quem lembra do vestibular? O que é importante no cérebro? A quantidade de neurônios, a quantidade de sinapses. A quantidade de conexões é mais importante do que a quantidade de neurônios. E ele cita nessa palestra uma pessoa que chama Paul Baran, que ele foi responsável por definir uma forma de rede na época da Guerra Fria para evitar que houvesse se fosse atacado uma central, que as outras pudessem funcionar. Então você tem 3 tipos de redes: centralizado, que é assim, destruiu aqui esse ponto, acabou a rede. Descentralizado, que é o formato de franquias, né? Franquias tem esse formato, você tem uma matriz e depois tem as franquias regionais, correto? Se a gente pensar um pouco, qual é o nosso desafio? E tem a rede descentralizada, que é essa internet. Se vocês pensarem bem, isso aqui é o cérebro. O cérebro funciona assim. E o que é mais interessante nessas conexões? Se você pensar nessa rede e tiver uma pessoa aqui, imaginem vocês numa rede dessas, a sua felicidade de trabalhar. Ou vocês numa rede dessa. Já melhorou um pouco, né? Pelo menos você tem contato direto com alguém que decide. E se a gente pensar na comunidade open source, não é isso aqui? Então, por que o Joomla, o WordPress e alguns outros open sources eles se destacam em relação a outros? Por causa da rede. Então, nosso desafio, eu estava falando com o Rafael, que a gente tem que alimentar isso, criar o máximo de conexões eficientes, e uma coisa que a gente vem pedindo há muito tempo, não se criar novos portais. A gente tem aí uma iniciativa que é o Joomleiros, né? Então, assim, não adianta sair criando outros portais, porque você vai criando coisas como esse tipo de conexão. E uma frase dele muito interessante é: a cooperação é um atributo do modo como os seres humanos se organizam. Porque se vocês olharem esses pontos, eles estão nas mesmas posições, repararam? Então, as mesmas pessoas, dependendo do formato de rede que elas estão, elas vão ser mais eficientes ou menos eficientes. Então, eu coloco como desafio a gente entender isso e trabalhar cada vez mais dessa forma. E um concorrente forte também do Joomla, do WordPress também. Quem conhece algum desses sites? Atrapalha? A pergunta é: se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. É do livro Arte da Guerra. A questão não é atrapalha. Se eles estão crescendo muito, é porque eles têm um nicho de mercado que eles estão atendendo. E que a gente não está atendendo. Concordam? Então, se eu olhar pelo lado, eles estão atrapalhando, eu olho por outro lado. A gente não criou um ambiente para conseguir pegar uma fatia dessa. Como? Olha, eu acho que é o seguinte, valor, lógico, porque tudo está se tornando commodity, concordam? Quem de vocês olha algo na internet, a primeira coisa que pensa, deve ter uma versão gratuita? Agora, por que quando é para o nosso cliente, você não pode achar que ele também quer da gente isso? Agora, o WordPress tem a versão gratuita e o Joomla não tem. Isso é um calcanhar de Aquiles. É um grande desafio para nós. Mas não, o WordPress.com... Então, continuando, isso aqui
Tem um livro chamado Free, do Chris Anderson, é o mesmo autor da Cauda Longa, que ele mostra isso. A tendência na internet é, o modelo de marketing que funciona na internet é você oferece de graça, a pessoa aprende, a pessoa treina e depois ela começa a pagar. Por exemplo, o Prezi. O Prezi ele tem a versão gratuita. Aí o que é que eu fiz? Eu comecei a usar. Aí depois eu vi que ele era bom e eu falei, poxa, agora eu preciso usar o desktop, porque se a internet cair, como caiu aqui, eu não vou conseguir acessar. Não, o desktop que eu falei. Isso. O Dropbox, mas é o modelo de negócios da internet. Então fica um desafio. Como que a gente pode solucionar isso? Pode ser que a gente não consiga chegar no modelo gratuito, mas o desafio que eu coloco é fiquem mais atentos, porque dependendo do que o seu cliente quer, em 4 horas você resolve o problema dele, deixa ele começar a brincar de internet com um site simples, não tente vender aquele site que você gostaria. Aí depois de alguns meses você volta e ele fala, agora ele está craque. Aí quando você vende um template melhor, um serviço melhor, ele já é fã do Joomla. Então esse fica o desafio. Mas esse modelo é importante ficar atento. Por que algo está crescendo? Porque ele está atendendo questões interessantes. O Wix, eu não sei se eles resolveram, mas para o Google ele não é muito bem otimizado, porque ele tem os templates em Flash. Então aí é fácil você convencer um cliente as razões para você ter o Joomla. Só tem um detalhe, o Webnode, eu vi uma pessoa que tem um site no Webnode e segue muito bem os critérios de SEO. E aí? Então esse é o desafio, a gente tem que olhar e ficar atento como é que eu trabalho isso. E tem um detalhe bem interessante, eu pesquisei no Google, melhores templates de Joomla, e apareceu um anúncio pago do Wix. Então eu vou colocar uma proposta aqui para toda a comunidade, quem estiver assistindo quando a gente editar o vídeo, para a gente fazer um movimento contra o Wix, porque ele está anunciando a palavra Joomla. Então, primeiro desafio, vamos começar a convencer o pessoal que o Wix ele não é indexado para o Google. Exatamente. E outra coisa que eu acho que tem que ser resolvida em comunidade é a gente eventualmente criar uma landing page que atenda esse usuário, que acolha ele, que ele entre e fale assim, nossa, o Joomla deve ser a coisa mais fácil do mundo, porque a primeira impressão é que fica, certo? Certo? Quem é casado aqui? Então todo mundo sabe que depois que você casa, um monte de coisa muda, né? Mas você casou. Então se a gente fizer uma landing page que convença a pessoa que ele comece a usar o Joomla, o site da empresa já é em Joomla, e depois ele conhece o WordPress, mas ele já está usando. Então, um desafio que eu coloco é, se a gente criar uma landing page, criar um fundo, e a gente fizer campanha, quando alguém pesquisar Wix, a gente também publica aqui. Afinal de contas, ele está divulgando o Joomla. Aí até eles reclamarem, porque o Joomla é marca registrada, que eu saiba também, certo? Então a gente pode reclamar. A gente pode ou reclamar, ou a gente pode também anunciar. Aí ficam elas por elas. Exatamente. Mas fica essa dica, que é assim, isso é uma estratégia também. A pessoa pensou no Wix porque alguém indicou. A gente também pode usar a mesma estratégia. Só que tem um detalhe. Tem que ter verba e tem que ter uma landing page, porque senão vai falar para onde que aponta? Para a Confid? Para o Joomla Club? Para quem aponta? Então a gente tem que resolver esse problema. Outra coisa muito interessante, que eu peço que vocês comecem a tomar rédea disso também. A comunicação do Joomla, em todo momento, é responsabilidade de todos. Quem de vocês já tinha visto essa definição no Wikipedia? Levanta a mão. E por que vocês não alteraram? Porque essa definição, imagine o tiozinho lá que é leigo, que é o cliente do Wix, lê isso aqui. Você acha que ele fica com vontade de... Não. E agora? Melhorou? Oi?
Gente, eu dormi 3 horas hoje e ainda fiz isso hoje. Então, lição de casa. Quem tem conta no Wikipedia? Então, beleza. Então, você pode ir lá e corrige. Mas essa aqui é a lógica. Vamos corrigir, vamos colaborar e deixar a landing page do Wikipedia o melhor possível. Mas o melhor possível para quem não conhece o Joomla. Pelo amor de Deus, não vai colocar a palavra de nerd aqui. Então, vamos colaborar, vamos imaginar que um usuário que não conhece o Joomla vai cair aqui. Imagina um gestor de TI que está pensando, vamos usar no portal o Joomla ou o WordPress? Estava comentando lá, não lembro com quem, acho que foi o Bruno, acho que de Brasília. Às vezes o pessoal usa o WordPress e dá maior trabalho para customizar um portal e tal. Por quê? Porque às vezes o gestor foi lá, viu uma definição melhor e ele editou. Não só no Wikipedia, em qualquer lugar, qualquer rede social, todo momento que vocês puderem, vocês fazem parte dessa dinâmica. Ah, não, eu não vou atualizar. Beleza, a pessoa que decidiu, ela decidiu ir para outro mercado. Foco total no usuário. Essa imagem é interessante porque vocês olham essa foto, vocês imaginam um usuário de, sendo bem franco, de WordPress. Então eu espero que o desafio seja a gente comece a mudar essa imagem, que as pessoas possam fazer isso. Eu até desafio a comunidade, a gente fazer alguma campanha em redes sociais com alguma chamada interessante. A gente criar algum slogan que a gente comece a usar isso de uma forma conjunta. Um exemplo, quem sabe qual foi o slogan de lançamento do iPhone? Quem sabe? Hoje a Apple reinventa o telefone. Esse é um slogan que gruda. Então, se a gente bolar um slogan, aí eu chamo, pelo meu viés de marketing, a comunidade para a gente bolar junto também algumas formas de falar, olha pessoal, vamos divulgar o Joomla dessa maneira, vamos usar esse argumento, porque aí fica mais fácil da gente divulgar e atingir os usuários que a gente pretende. Bom, acredito que os mais velhos sabem quem conhece esse livro? Quem mexeu no meu queijo? Esse livro é bem interessante porque ele fala das mudanças que acontecem tão rápido e quando a gente fala com o usuário que não tem sistema de gestão, a gente tem aquela sensação, poxa, esse cara está atrasado, né? Quem mexeu no meu queijo é isso, começa a entrar novas funcionalidades e aquele programador que não usa Joomla, você olha e fala, nossa, ele nem sabe que o queijo já mudou de lugar e vocês se sentem, eu sou o cara que acompanha as mudanças, né? Só que aí começa a entrar outras mudanças e a gente se acomoda. A verdade é, o queijo sempre está mudando de lugar. E a gente viu naquele gráfico do Google Insights que quando começa a descer é um sinal de alerta. A gente tem que se movimentar para achar o queijo e adaptar isso à nova realidade. Em um artigo, eu escrevi um artigo que eu fui inspirado numa palestra no HSM 2010 que eu tive a felicidade de participar. Eu achei muito interessante essa palestra. Ele falou sobre você precisa abandonar o passado seletivamente para poder inovar. Porque se você ficar nos velhos hábitos, poxa, eu gosto de código, eu gosto de montar template. Eu não gosto de template pronto, eu não gosto. Levanta a mão quem é desse time. Template pronto eu não gosto. É pouco, né? Mas a gente não só template, mas assim, qualquer hábito. O hábito faz a gente ficar com um certo vício. Ele é bom, por um lado. Bom? Então, mas o que eu quero deixar claro aqui com esse artigo, depois vocês leem, vocês procuram saber abandonar o passado para inovar, eu postei no Saia do Lugar, que é um blog sobre empreendedorismo. O que eu aprendi que eu achei interessante é que às vezes a gente acostuma com o que você sabe. É lógico, você estudou pra caramba. Mas o pessoal do Flash também estudou pra caramba o Flash. Aí depois veio o Google e acabou com o site em Flash, depois do Google morreu. Porque antigamente ainda tinha uma sobrevida, né? Mas depois do Google, o site em Flash não aparece. Então assim, a gente precisa ter continuamente essa dinâmica de, poxa, o que é que eu estou fazendo no meu dia a dia que já não agrega valor? Para de fazer, tenta outro. Aquele plugin do Joomla super
legal para fazer formulário. Gente, hoje a gente usa muito o UFO. Quem conhece o UFO? W-U-F-O-O. O UFO. Só você lá atrás. Como é seu nome? Beleza. O UFO, até uma secretária faz um formulário, certo? Chama W-U-F-O-O. O UFO. Ele não é um componente, ele é um site especializado em criação de formulários. Mas é o sonho de consumo. Você chega para o cliente e ensina ele a criar o próprio formulário. Se quiser tirar um campo, colocar um campo, se quiser mudar o e-mail para onde vai o formulário, ele que mude. Então você vai dizer, ah, mas aí eu deixei de ganhar o dinheiro para fazer um formulário no Pronoform. Então isso é foco total no usuário, né? Não é. Foco no usuário é você pensar, esse cliente, o que ele precisa? Se ele precisar de muitos formulários, ele atualizar muito formulário. Frequentemente, principalmente em empresa de cursos, tem vários tipos de formulários. Então fica o desafio. Se a gente ficar pegado àquele componente, aquela extensão, que poxa, eu sou fraco nessa extensão, mas aquilo lá já está perdendo valor, troque. E eu falei isso no Joomla Day 2008. Quem estava no Joomla Day 2008? Vocês lembram? Eu falei, foco nas colmeias. Isso daqui foi eu esqueci o nome dele, da AG2, eu vi num artigo que ele escreveu. A gente às vezes tem o hábito de falar assim, eu vou fazer o site para aquela franquia da empresa X. Eu vou fazer para uma super rede de escolas, mas eu vou fazer o site em Joomla para aquela escola. O desafio é você ir nas colmeias. Se é franquia, a gente tem que tentar pegar um master franqueado. Imagina se eu conseguir padronizar uma rede de franquias e a gente conseguir vender um projeto em Joomla, onde ele tem um template dele, que as franquias ele entrega para as franquias um template. Porque franquia, até onde eu sei, alguém conhece alguma franquia que tem um padrão de internet? Cada franqueado tem um padrão de sites? É cada um por si, né? Ou só da própria, mas eu conheço muitas franquias que cada franqueado ele faz o site, ele se vira na cidade dele. Então isso é uma colmeia. Vamos tentar criar projetos para atingir o master franqueado. Universidades. Estamos aqui o Daniel Correia, nosso anfitrião, né? Então, eu falei isso no Joomla Day 2010 também. Por que não criar um projeto mais consolidado sobre soluções para universidades? Tem um na AERP, o Juliano, lá de Ribeirão Preto. Se a gente criar um projeto mais consolidado juntos, a gente entra nas universidades com mais força. E não tentar, poxa, eu sou aqui de Salvador, eu sou de Belém, eu vou tentar fazer o meu projeto de Joomla para a faculdade. É melhor fala com quem já está usando, o Daniel, o Juliano, vamos montar um projeto que seja de todos. Aí todo mundo tenta vender para as universidades das suas regiões. Isso é trabalhar focando nas colmeias. Associações de classe, não preciso falar, não? Se eu consigo atingir uma associação que influencia uma classe inteira, perfeito. Então, um grande desafio é, se eu consigo pegar o site da associação ou vender um projeto para ele, olha, já qual é a função de uma associação de classe? Não é trazer as melhores soluções e os melhores preços? Então, a pergunta é, será que no digital ninguém teve essa ideia? A gente pode ir atrás disso. Escolas também. Escolas e Joomla combinam perfeitamente. E também, se eu fiz para uma escola, essa mesma solução, se eu fiz para Porto Alegre, pode ser para Salvador. Então, eu acho que a gente deveria colaborar um pouco mais nesse sentido, fazer as parcerias. Lembra da rede distribuída? A gente fazer, quem já fez soluções de escola, se comunicam e criam um projeto mais consolidado. Na questão aqui eu não estou nem dizendo exatamente o que deveria ter, mas, por exemplo, inscrição de aluno, porque a gente sabe que as escolas têm as mesmas demandas. Foto de evento, quer dizer, as mesmas demandas. Se a gente criar um template Quick Start, que você instale de uma forma fácil, e de repente um frame de trabalho, mas que esse frame possa ser utilizado pela comunidade. E não eu chegar lá na minha cidade, tento vender para uma escola, poxa, mas aquela extensão eu não sei qual é a melhor.
Isso é ruim para o Joomla, porque depois as escolas elas percebem um Joomla. Imagina que seja uma rede de escolas. Você pega os salesianos. Ontem eu dei um curso aqui em BH e tinha uma pessoa da rede salesianos. Que eu saiba, os salesianos eu tive no WordCamp 2009. Se eu não me engano, a rede salesianos é em WordPress. Então, se você tem uma rede de escolas, se você conseguir padronizar uma solução, mas o desafio é vender para a colmeia. Esse é o desafio. E ONGs, como vocês sabem, eu tenho um projeto Wiki Social. As ONGs enfrentam os mesmos problemas. A ONG que fala sobre criança, adolescente, elas têm as mesmas demandas. Então a gente poderia criar soluções já customizadas. E para quem não assistiu, quem não conhece o projeto Wiki Social, qual é a notícia? Esse projeto eu apresentei no TED Salvador e eu estou em vias de E uma outra sugestão também, não sei quem sabe, a Confid, a Confid ficou muito conhecida pela área de cursos de Joomla, né? Alguns de vocês já fizeram até cursos com a Confid. Eu tenho uma visão e vou fazer uma provocação. Eu acho que curso de Joomla já tinha que estar sendo ensinado nas escolas. E a Rede Cidadã, aqui de BH, ela é uma rede que faz capacitação de jovens e coloca os jovens dentro das empresas.
já colocou mais de 20 mil jovens para trabalhar dentro das empresas. Esse é o foco da Rede Cidadã. Eu conheço o Tânios, que trabalha lá na área de comunicação e marketing. E adivinhe se eles têm cursos de Joomla. Não. Agora o jovem, ele vai trabalhar dentro das empresas. Então isso daqui também é um nicho de mercado. A gente ir nesse tipo de organização, isso é uma colmeia também. Não, mas não só na Rede Cidadã, mas o que eu estou dizendo é, tem muitas ONGs que têm salas de informática que ensinam Word, Excel e PowerPoint. Poderiam estar ensinando Joomla, Prezi, né? Concordam? Poderiam estar ensinando outras coisas. Ah, mas o jovem ele vai aprender a desenvolver o site em Joomla, aí ele vai começar a fazer site de qualquer jeito? Não, você vai ensinar ele a gerenciar um site em Joomla. Até porque o jovem, quando aprende o Word, ele não aprende a programar um editor de textos. Concorda? Ele aprende a abrir o editor, ele não aprende a instalar. Como que instala o Windows, como que instala o Office. Se bem que, pô, se o cara não souber instalar o Office, né? Mas concordam que o Office já está instalado, ele vai aprender a usar? Por que não a mesma coisa? Por isso que eu estou conectando. O Wix Social tem a ver com isso. Se a ONG tiver o site em Joomla, ela tem motivos para ter uma oficina de como ensinar o jovem a usar o Joomla. Porque isso é um mercado, não sei se vocês percebem, mas eu acho que é um nicho que falta muito profissional. É simplesmente o site já está em Joomla e a pessoa não sabe gerenciar. E isso, na minha opinião, é trabalho para um jovem aprendiz, um jovem nesse nível. Não para os desenvolvedores que participam dos Joomla Days da comunidade. Nosso trabalho é planejar estratégias melhores do que ficar lá colocando conteúdo que o cliente não sabe. Então fica esse desafio. E um outro artigo muito interessante para vocês lerem, não sei quem já leu, é The Web is Dead, Long Lives to Internet. Um artigo do Chris Anderson, que ele mostra um gráfico, onde ele mostra o crescimento do uso de vídeo na internet. O que ele está mostrando aqui? O Diego também falou na outra palestra, que o acesso web está cada vez menor, porque as pessoas vão acessar cada vez mais a internet mobile, geladeira, televisão. Daqui a pouco você está acessando a internet em vários dispositivos, vários lugares que não é computador. E vídeo é uma das áreas que mais cresce. E o que o Joomla tem a ver com isso? Eu coloco outro desafio. A gente deveria começar a pesquisar e discutir mais soluções para o cliente colocar vídeos de formas mais fáceis. Você facilitar a criação de galerias de vídeos do YouTube, do Vimeo, o Videolog. Não sei quem conhece o Videolog. Quem conhece o Videolog? O Videolog é o primeiro site de compartilhamento de vídeos do mundo, sabiam disso? Foi antes do YouTube. E ele é brasileiro. São José dos Campos. São 500 fundadores. Então acho que é um desafio. A gente também deveria começar a desenvolver plugins para o Videolog. Eu vou fazer uma pergunta. Adivinha se tem plugin do WordPress para o Videolog? Tem. Então a gente tem que começar a desenvolver soluções que facilitem isso, porque isso é uma tendência. Isso ajuda a decisão do usuário. A Tecnisa tem um site chamado Tecnisa Ideias. Deve ficar uma boa dica aqui, né? Por que não lançar um Joomla Ideias, né? Lá no Joomla, né? Para não dispersar mais. Pelo amor de Deus, né? Se alguém abrir um site Joomla Ideias, não abra. A ideia é que a gente abra, dentro de comunidades que já existem, algo desse sentido, que a gente possa discutir ideias, e não só suporte. Repararam que a gente discute muito, pô, deu pau no Chronofórum, deu pau. Vocês fazem muito isso? Estão discutindo problema? Legal, né? Discutir problema. É legal. Mas não seria melhor a gente pensar assim, poxa, não seria legal ter um plugin que facilite isso? De repente alguém vai lá e programa? Porque a gente tem muita falta de plugins nacionais, tá bom? Eu sinto muita falta
motivo. E oportunidades, gente, tem a Copa e tem a Olimpíada. O que tem de gente pensando em lançar sites, poxa, vamos lançar um portal X, um portal Y, um portal Z. E aí eu coloco um desafio também. Lógico, entrar de sócio em portal é uma coisa que depende de cada um. Agora a gente abrir as antenas, ficar antenado, pesquisar oportunidades, é interessante também. Pena que a internet não está funcionando, mas quem conhece um site chamado Airbnb? airbnb.com. Esse é um site que tem lugares para você se hospedar no mundo inteiro. Eu vim para BH e eu falei assim, poxa, eu vou testar esse site porque eu quero ver como funciona. Tem um pessoal que aluga quarto ali no centro, do lado do shopping cidade, R$80, paguei menos da metade do que eu pagaria se fosse ficar no hotel. Tem Wi-Fi. Primeira coisa que eu perguntei, tem Wi-Fi e a cama é boa? Pronto, tá bom. O que eu quero mostrar com isso? São modelos de negócios diferentes. E esses dois eventos vão trazer modelos interessantes de negócios. Então eu coloco um desafio também. Por que não a gente pensar em coisas diferentes que a gente possa criar com o Joomla? E aqui, ó, eu achei essa foto na internet, brincadeira, né? Ó, tá vendo? O pessoal tá divulgando o Joomla lá no Rio. Mas brincadeiras à parte, é assim, eu acho que a gente tem que criar formas criativas também para divulgar o Joomla e não investir todo o tempo só em absorver. Poxa, eu tô com dúvida, vou pro fórum. Parem e pensem quanto tempo vocês gastam para também divulgar o Joomla para os leigos. Para chegar para aquele amigo leigo e falar assim, olha, você conhece o Joomla? Gasta meia hora com ele. Ah, mas ele não é cliente, não vai comprar meu produto ou serviço. Gente, parem e pensem. Às vezes você ensina alguém, mostra como funciona e a gente está multiplicando. Se ficar focado só em vender produto, não funciona. E, gente, para finalizar e deixar alguns minutos de debate, eu gosto de deixar sempre algumas frases. Eu adoro fazer palestras diferentes. Eu dormi 3 horas hoje, eu dormi 2 da manhã, acordei às 5 para terminar a palestra. Então, sempre que eu faço novas palestras, eu aprendo novos insights. E essas conexões, o Silvio Meira, até recomendo vocês procurarem Silvio Meira na internet. Ele tem palestras fantásticas, sensacional. O que ele fala, o importante da palestra, desses eventos, não é o que está acontecendo agora. O que está acontecendo aqui é um modelo antigo, estou aqui falando. O que ele fala que é importante são as conexões que são geradas a partir da palestra e a partir do que vocês vão fazer, do que vocês viram aqui. Porque se conectar entre vocês é a coisa mais simples. Então, coloco para vocês, são 2 dias de evento. Vou dar uma dica, não sentem com colegas da mesma empresa. Mandem eles sentarem longe. E troquem de lugares toda a palestra. E façam networking, porque o Joomla Day, ele é muito mais para networking do que só para assistir as palestras. Então fica essa dica e descubra algo que faria de graça o resto da vida. Eu estou vendo aqui essa frase, quando eu li essa frase no livro do Deepak Chopra, eu não vou falar quanto tempo, porque tem gente que vai falar que não nasceu. Faz mais de 20 anos que eu li essa frase, e eu diria que a gente levei um bom tempo para descobrir realmente o que eu faria de graça. Alguém adivinha o que é? Então, fazer palestras é uma coisa que eu faria de graça, mas a gente já está dando jeito de ganhar dinheiro com isso. E aqui uma história, como eu fui parar no HSM em 2010. Eu li no Twitter um concurso da
pessoal. Obrigado. Valeu a noite mal dormida. Pessoal, perguntas? Antes de abrir para perguntas, só alguns avisos. A gente retorna aqui na sala de empreendedorismo e negócios 1h30 com um workshop rápido de Joomla para quem não conhece Joomla, quer conhecer, entendeu? Então é uma palestra inicial, é uma palestra com um professor universitário de Brasília, ele é o Cruz, especializado. Então para quem quiser revisar, reciclar ou conhecer realmente como a ferramenta funciona em sua questão administrativa, templates e toda a sua organização, essa é uma oportunidade boa que a gente sempre abre durante os Joomla Days, porque é a forma daquele que ainda não conhece a ferramenta conhecer e daquele que tem o seu próprio negócio arriscar aí e botar a mão na massa. Depois disso nós temos às 16h30 uma palestra com Vânios. Atenção freela, não seja sobrinho, algumas dicas aí a respeito de negócios. E também Daniel Leandro às 18 horas, como precificar seu projeto Joomla. Eliel, Daniel, Vânios, estão todos aqui, amigos. E a gente vai ter 2 horários para almoço. A gente tem um horário para almoço de meio-dia a 1h e de 1h30 às 2h30, mais ou menos. 1h30 às 2h30. É interessante quem não pôde comprar, pegar o guichê, né, comprar o cupomzinho da comida, para evitar problema lá na hora, tá certo, gente? Agora eu vou passar para perguntas. Obrigado. Perguntas? Tem microfone para lá? Acho que dá para ouvir. Pode falar. O que eu propus, conversei lá na outra sala, na abertura, foi um desafio de criar alguns templates muito cleans, que sejam até parecidos com o WordPress, para quando a pessoa instalar a primeira vez, ela ter uma sensação que você quer. Poxa, eu estou começando agora. Poxa, que poucas opções, usabilidade, né? Ou seja, você entrar e ter a sensação de que já é fácil. Então, esse que é um desafio, mas não vai para o WordPress não, só para blog. Mas é verdade, o Joomla ele é mais estruturado quando você vai crescer. Então, é por isso que eu coloquei o desafio da pessoa não querer vender um caminhão quando você precisa começar com uma bicicleta. Então, às vezes é melhor começar mais simples e depois evoluir. E eu vou colocar uma dica, que o pessoal às vezes esquece e a gente não quer dividir as coisas. Gente, ensinar alguém que não é técnico, ele não vai fazer site em Joomla, mas você ensinar ele a gerenciar um site, você pode falar, olha, caro cliente, isso eu coloco como um desafio. Tem gente que coloca, vou fazer o site e vou migrar o conteúdo. Eu acho que é um tiro no pé. Você não sabe quanto de conteúdo ele vai querer migrar. Eu acho que você tem que ter um limite e falar, a partir daqui eu indico uma pessoa que eu mesmo treinei e ela cobra R$20 por hora. Você ajudou uma pessoa e você como usuário, você fala, que ótimo, ela vem aqui, fica o dia inteiro me ensinando e sorrindo. Porque o desenvolvedor, depois da segunda hora de aula, ele já está querendo matar o cliente. Tá vendo? Todo mundo dá risada, né? Que nem o espoleto, né? Depois eles assistem. Azeitona! Então, mas é isso que eu acho que é o que falta, é a gente treinar. E eu coloco para os desenvolvedores um desafio. Identifiquem alguém, um sobrinho, com potencial, ensinem ele como gerenciar o site em Joomla. Eu garanto que a gente está ajudando a todos. Porque o maior problema que eu vejo do Joomla é esse que você falou. Às vezes o cliente se sente mal atendido.
Isso, essa é outra coisa legal. Essa é outra coisa legal. O problema não é nem Joomla nem WordPress. Será que o desenvolvedor faz parte da comunidade? Será que ele frequenta os eventos? Eu acho que é importante perguntar isso. Porque se ele não frequenta e não participa, a chance dele estar isolado é alta. E outra sugestão é, assim, criar um grupo de discussão, não sei com quem eu estava falando lá fora, para você, para usuários que falam, não sei, estou começando, estou vendo. Aí você vai chegar num grupo de discussão. O pessoal vai dar risada agora. Como coloca uma imagem no Joomla? Aí o pessoal malha, né? Então tem que criar um grupo de discussão, foco no usuário. Pensar assim, quem está começando tem que ter um grupo à parte. E não tem. E fica um desafio e um convite para a gente criar, né, Rafael? O Rafael não vai estar. Nesse grupo eu modero, tá? Aí eu modero. Deixa eu só deixar aqui um slide. Fique a noite inteira, eu tenho que mostrar isso para vocês. Com certeza. Beleza. Beleza. Então a ideia do fórum, eu acho que deveria ser tão breve, porque justamente o que você falou, por exemplo, tem dois públicos no fórum. Aí, nós programando tal, PHP e tal, aí entra um cara perguntando de imagem, negocinho, pular linha, tipo, acaba É básico. atrapalhando, aí você tá Isso. escrevendo um e-mail atrás do outro ali, aí você vai ler achando que é importante, não é. Com certeza. É um desafio. Tudo bem que eu acho que vão me convidar para ser moderador desse fórum, né? Mas tudo bem. Eu durmo uma hora a menos. Na verdade, o que eu acho que é o desafio do treinamento é que, assim, toda tecnologia, essa tecnologia Prezi, por exemplo, ontem eu ministrei um curso de Prezi aqui em BH. Essa tecnologia, a tecnologia vira commodity. Daqui a um ano, eu garanto que vai ter um monte de gente dando curso de Prezi. Assim como tem um monte de empresa dando curso de Joomla. Não tem nada de errado. Eu só critico que falta um curso de Joomla para o usuário que vai só gerenciar o site. Se a gente entrar nas escolas de informática, nas ONGs, em associações, a gente criar esse tipo de capacitação, a gente não está formando sobrinho, gente. A gente está formando gente que vai falar, eu quero usar esse Joomla, mas eu não sei fazer o site. Então fica esse convite para a gente criar. Inclusive os tutoriais, a gente não tem uma padronização. Eu faço um monte de tutorial, mas não tem uma padronização. Então, pegar uma rede cidadã e de repente ela patrocinar tutoriais, não tem problema, é uma ONG. Então eu vou fazer, a gente faz o tutorial e cria uma plataforma única. Essa parte do gerenciamento do site que está falando aí é um nicho de mercado até legal de a gente compensar em termos administrativos, né? Então, assim, tem alguma estatística que mostra, em Belo Horizonte, quantas empresas estão usando o site? Olha, não, que eu saiba não tem, né, Rafael? Acho que é difícil. Eu já pesquisei escola que é em Belo Horizonte, que ministra o site de uma, que querem ensinar, na verdade não tem nem aluno. Chega lá, não tem formado, não tem curso, tanto fazer esse trabalho, passar esse conhecimento para frente, Entendi. Eu queria até aproveitar que eu esqueci de colocar no caminho do Prezi esse slide, que assim, a cauda longa, não sei quem conhece, mas quem não conhece, por favor, leia na internet sobre esse assunto. Porque isso é o marketing atual. E a cauda longa mostra o seguinte.
e-book para ser impresso, eu acho que é fantástico e isso é um tema recorrente. Então a ideia é que dessa vez a gente faça, já que as versões que estão entrando são mais longas, certo? Então vale a pena. Se a gente fizesse manual para 1.7, coitado, né? Então agora que as versões são mais longas, agora acho que é legal falar, poxa, vamos fazer junto. Eu faço a parte de usuário com mais outra pessoa, a parte mais técnica faz alguém. A gente tem o manual do usuário, o manual mais técnico, e aí dissemina isso como e-book. Eu acho que a gente tem grandes chances da coisa dar certo. Ah, eu vou usar o manual no meu curso. Beleza, ele usa no dele, é de todo mundo esse manual. Tá joia? Então fica esse convite que a gente sempre faz todo ano, mas e o convite que eu desafio vocês a fazerem é: saiam daqui e nesse feriado vocês criem o hábito de pelo menos mostrar o Joomla ou levar o Joomla para alguém que você sabe, poxa, essa pessoa ou vai ser boa para o site dele ou vai ser bom para ele profissionalmente. Ah, mas ele não vai me dar dinheiro. Não importa, ensine o cara a usar o Joomla, porque essa pessoa ela vai aprender e ela vai te trazer algum cliente. Tá bom? Então, gente, obrigado. E esse aqui é o Prezi. Eu vou anotar no meu blog, marcioalcabe.com.br. Hoje à noite eu escrevo no post, no blog, e ele vai estar disponível essa apresentação. Tá bom? Um abraço, até mais. Valeu, cara. Missão cumprida. Missão cumprida. Então, vamos para o almoço. O Alcabe vai estar pelo evento, quem quiser conversar mais com ele. E aqui retorna 1h30 para quem quiser continuar na programação da sala. Obrigado, gente.